Vamos dar início ao nosso encontro de estudos dessa noite. Hoje é dia 12 de julho de 2023, uma quarta-feira. São 19 horas e 33 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo este encontro de estudos sobre o Livro dos Espíritos desta noite, em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritos. Nós estamos estudando do referido livro, o livro segundo, no seu capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Para o pessoal que está aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, nós estamos transmitindo por todas essas plataformas. Então, se quiserem se dirigir, busquem aí AJEE, Associação Jauense de Estudos Espíritas. Qualquer uma dessas três plataformas vocês vão, e também no Instagram, é claro, vocês vão conseguir visualizar o nosso vídeo e os nossos estudos dessa noite. A questão que nós vamos estudar, vamos iniciar os nossos estudos, a Dani acaba de entrar. Boa noite, Dani. Boa noite, Alexandre. Boa noite, São Luís. Bem-vinda. Boa noite, Dani. Nós vamos iniciar os nossos estudos pela questão de número 478. O item é o de número 3, possessos. A questão de número 478. A pergunta de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: há pessoas animadas de boas intenções e nem por isso menos obsedadas. Qual é o melhor meio de se livrarem dos espíritos obsessores? A resposta dos espíritos superiores a Kardec é a seguinte: cansar-lhes a paciência, não dar nenhuma atenção às suas sugestões, mostrar-lhes que perdem tempo. Então, quando eles veem que nada têm a fazer, se retiram. E é assim que a gente deve proceder. Os espíritos agem pelo pensamento. Quando as pessoas não se apercebem visualmente da presença dos espíritos, elas sentem. Atentem para isso, você que está aí vendo este vídeo, posteriormente à transmissão deste encontro de estudos, procure notar isso. Você vai sentir que algo não está normal, não está dentro da normalidade, fora da normalidade. Você não vai se sentir bem, você vai sentir que o ambiente está diferente, algo do gênero. Então, por favor, atentem para isso. Os espíritos, eles estão no meio de nós, estão na nossa casa, ambiente de trabalho, no nosso carro, nas igrejas, em todos os locais onde eles podem ter acesso. Eu digo onde eles podem ter acesso porque há locais em que a moralidade é tão elevada que eles perdem esse acesso. E nós podemos também fazer isso, levando uma vida, uma moral elevada, ou pelo menos equilibrada. Não é? Então, é isso que nós temos que fazer: cansar-lhes a paciência, não dar-lhes ouvido, não aceite más sugestões, maus pensamentos. Questão de número 479. A pergunta de Kardec é muito apropriada a esse tema. Ele pergunta o seguinte: a prece é um meio eficaz para curar a obsessão? Ele pergunta se a prece por si só cura a obsessão. A resposta dos espíritos é a seguinte: a prece é um poderoso socorro para todos os casos. No caso de aflição, no caso de dor, no caso de enfermidade, no caso da perda de um parente próximo, enfim, em todos os casos, em todas as aflições da vida, da problemática humana, a falta de trabalho, a falta de dinheiro, a falta de recursos, a enfermidade de um filho, de um ser amado, a prece é um poderoso recurso. Nós devemos nos utilizar da prece. Nós temos muita necessidade de fazer preces. E ele arremata essa resposta, a primeira parte da resposta, dizendo o seguinte: mas sabei que não é suficiente murmurar algumas palavras. Não basta ficar repetindo palavras. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, Ave Maria, chega. Isso não tem nenhuma eficácia sobre os espíritos. E mesmo sobre nós mesmos.
A prece, ela deve ser fervorosa, ela deve vir do coração. É um encontro entre nós e o Criador, particularmente. Não tem necessidade de ser feita em igreja, não tem necessidade de ser feita em grupo, não tem necessidade de ser feita dentro de centro espírita, num templo qualquer, numa igreja qualquer. Ela pode ser feita particularmente em qualquer lugar. Dentro do banheiro eu posso fazer prece? Pode. Não só pode, como deve. Não é? Utilize-se dos lugares onde existam menos um número menor de pessoas. Por quê? Porque você vai conseguir concentrar o seu pensamento de uma forma mais adequada. Você não vai se distrair com as coisas que estão à sua volta. Não é? Então você pode fazer prece em qualquer lugar e deve fazer prece em qualquer lugar. Jesus faz essa recomendação quando ele diz assim: quando você quiser pedir alguma coisa, dirigir-se ao Criador, isole-se. Vá para um lugar isolado e peça a Deus. Porque ele conhece o teu coração, ele sabe o que você está pedindo. Mas ele pede que você vá para um local isolado. Para um local, não para um local onde você fica no meio das pessoas, não. Então, por isso, a prece, ela tem um poder muito grande quando feita em grupo, mas quando feita desta maneira. Não adianta cada um fazer a sua prece, cada um fazer o seu pedido de forma, inclusive, egoísta, né? Pedir que o Criador lhe atenda apenas o seu pedido, né? Porque eu sou digno, o que está do meu lado não. Né? Muita gente pensa assim, infelizmente ainda nós temos gente que pensa assim, né? E só ele merece. O que está do seu lado não, porque é isso, porque é aquilo, porque faz isso, porque faz aquilo, ou porque tem menos dinheiro, ou porque está mais mal vestido, né? Então não é suficiente murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Olha o que eles falam: Deus assiste os que agem. Então, mais do que a prece, a ação no bem é muito mais eficaz. E não aos que limitam ou se limitam a pedir. Pedir ao Criador é o primeiro passo. O segundo e mais importante passo do que esse é você agir no sentido de conquistar aquilo que você deseja. Né? Pedir ao Criador: Senhor, me dê forças, coragem, bom ânimo, para que eu possa fazer por mim, com a tua ajuda, com a ajuda do meu espírito guia, do meu anjo da guarda e dos bons espíritos, aquilo que eu desejo fazer. E consegue mesmo. Eu tive provas pessoais de que os espíritos nos auxiliam muito em todas as circunstâncias, inclusive nas mais aflitivas. Quando você está mais aflito, aí que eles vão procurar te ajudar e te dar provas de que Deus está presente na tua vida. Ele está aí, junto com você, não longe, não lá no céu. Deus não está no céu coisa nenhuma, aliás, nem dentro do universo ele está. Deus é criador e não criatura. Quem está dentro do universo são as criaturas, aqueles que foram criados por ele. Deus está fora do universo. Não é? Então Deus não está no céu coisa nenhuma, Deus está dentro de você. Deus está no lugar onde você está, pedindo, implorando, solicitando ajuda. Ele vai estar presente através dos seus mensageiros, através do seu espírito guia, através do seu anjo da guarda. Isso que você falou, só um parênteses, é uma grande verdade, porque eu também, pessoalmente, já tive vários exemplos de manifestações, de comunicações, né? O Luiz sabe bem disso, daqueles que nos amam, que nós amamos, né? É verdade. E isso é, sem dúvida nenhuma, uma grande verdade. É isso mesmo. Eu só queria ressaltar aqui que a minha prima, provavelmente ela, que está aqui, a Simone Oliveira. Obrigado pela sua presença, viu, Simone? Ela é de São Paulo, uma querida amiga, filha de um primo meu de São Paulo, já desencarnado, e uma querida amiga. Bem-vinda, viu? E eles arrematam dizendo o seguinte: uma coisa, cumpre, portanto, que o obsedado faça do seu lado o que for necessário para destruir em si mesmo
a causa que atrai os maus espíritos. Não adianta pedir. Não adianta pedir, absolutamente. Se você continua fazendo a mesma coisa, né, enganando, mentindo, sendo hipócrita, corrompendo, sendo corrompido, não adianta absolutamente nada. Né? É um equívoco, da parte de quem faz isso. Deus, ele não toma partido, nem toma lado. Ele não fica do lado de quem quer que seja. Né? O Criador nem perdoa e nem condena. Ele ama. Né? Ele simplesmente ama suas criaturas. Mas é preciso que nós o entendamos, ou entendamos as suas leis, porque ele age de conformidade com as suas leis. E essas leis são absolutamente justas e perfeitas. A lei do homem não é justa nem perfeita. Por isso que muda constantemente. Né? Mas a lei do Criador não. A lei dele é perfeita. Né? Imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio e causa e consequência. Gravem essas leis, porque essas leis é que regem as nossas vidas, são as principais. São as 5 principais: imortalidade, reencarnação, livre-arbítrio, desculpa, eu pulei uma. Imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio e causa e consequência. São leis que regem a nossa vida. Não é? Estas é que realmente nos dirigem por vontade do Criador que as criou, evidentemente. Tudo é por vontade dele. Nada é por nossa vontade. Tudo é por vontade do Criador. Mas nós receberemos segundo essas leis. O que dirige a nossa vida são essas leis. Questão de número 480. O que se deve pensar da expulsão do demônio de que se fala no Evangelho? No Evangelho de Jesus, ele está se referindo ao Evangelho de Jesus, naturalmente, não está se referindo à Bíblia. Há uma grande confusão, a gente sempre ressalta isso. Né? A Bíblia é uma coisa e o Evangelho de Jesus é outra, embora estejam no mesmo livro, no mesmo conjunto de livros. Mas o Evangelho de Jesus está muito acima da Bíblia, em ensinamentos muito superiores ao da Bíblia. E eles respondem o seguinte: isso depende de interpretação. Se chamais demônio a um mau espírito que subjuga o indivíduo, quando sua influência for destruída, ele será verdadeiramente expulso. Quer dizer, não adianta você, eu estou, como é que o Evangelho costuma falar? Eles têm um termo lá que eu não vou me lembrar agora, né? Estou lhe mandando embora em nome de Deus. Isso não refresca absolutamente nada. Né? Se a pessoa não merecer, se ela não tiver uma moral elevada, você pode falar quantas vezes você quiser, repetir quantas vezes você quiser, isso que não vai resolver absolutamente nada. Né? É preciso que a moralidade acompanhe o propósito. Né? Uma moral elevada acompanha esse propósito. Aí sim, aí ele vai se cansar, porque ele vê que ele não vai ter campo para trabalhar, ele não vai ter acesso à pessoa, que é o que ele quer, acesso aos pensamentos. Não tendo acesso aos pensamentos, ele vai procurar outro freguês. Né? É assim que funciona. Sai, deixa você e vai procurar outro freguês. Por um tempo, inclusive. Né? Porque como nós somos imperfeitos, nós estamos sujeitos à influência dos espíritos. Então, se você dá aquela titubeada, você está sujeito a atrair um espírito igual ou pior do que aquele que estava próximo de você. Né? E ele segue dizendo: se atribuís a uma doença ao demônio, quando a tiverdes curado, direis também que expulsastes o demônio. Se você atribui um demônio a uma doença, e tem gente que faz isso, né? Quando você se curar daquela doença, eu expulsei o demônio. Tudo uma questão de interpretação. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, segundo o sentido que se der às palavras. As maiores verdades podem parecer absurdas quando não se olha senão para a forma e quando se toma a alegoria pela realidade. Alegoria são os enfeites, não é? Que não tem nada a ver com a realidade.
A realidade é outra, completamente diferente. Os espíritos estão no meio de nós. Eles agem sobre o encarnado e sobre o desencarnado, da mesma maneira. O espírito não obsedia somente o encarnado, ele obsedia o espírito desencarnado, ele obsedia também o outro desencarnado, né? Levando-o ao sofrimento, subjugando, escravizando, dependendo muito do comportamento daquele espírito. Por isso que Jesus recomenda veementemente que nós tenhamos um bom comportamento durante a nossa encarnação aqui na Terra, para que nós estejamos bem ao desencarnar. Extremamente importante, né? Luiz, uma pergunta. Quando há essa subjugação de desencarnado para desencarnado, aquele que é subjugado, né, o que está sendo ferido aí no caso, pelo fato de estarem na erradicidade e por ter uma visão mais ampla, não há uma maior facilidade de enfrentar essa situação? Não. Quando há subjugação de desencarnado para encarnado? Desencarnado para desencarnado, quer dizer. Sim, desencarnado para desencarnado. Para desencarnado. Eu refiro que quando há o desencarnado para o encarnado, é mais fácil, porque o encarnado ele muitas vezes não sabe o que está acontecendo, não sabe o que fazer, né? Não, é engano, não há facilidade não. A facilidade quem dá é o nosso comportamento moral. Mesmo desencarnado? Mesmo encarnado ou desencarnado. O que propicia a facilidade da ação dos espíritos imperfeitos, dos espíritos obsessores sobre nós, encarnados ou desencarnados, é o nosso comportamento moral. A vontade maior age sobre a vontade menor. Há pessoas que levantam da cama derrotadas. Há pessoas que amaldiçoam o dia de trabalho. Amaldiçoam a comida que vão comer. Nós, todo dia a mesma coisa. Arroz e ovo. Todo dia a mesma coisa. Arroz puro. Né? Há pessoas que agem assim. Enquanto essa pessoa agir assim, a vida dela vai ser dali para pior. Ah, mas eu tenho que me conformar? Não, absolutamente. Ninguém está dizendo que alguém tem que se conformar com a sua situação. Mas lute com confiança em Deus, na vida e em si mesmo. Porque o pessimismo, ele leva à derrota. O pessimismo já é uma derrota em si só. Não é? Eu não estou dizendo que nós devemos ser integralmente, em tempo integral, otimistas, o bobo da corte. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que nós temos que ter confiança. Nós temos atributos como espíritos, que somos, encarnados ou desencarnados, que foram dados ao homem para o seu progresso, que é a inteligência e o pensamento. Use a sua inteligência. Nós vemos que as pessoas têm uma preguiça moral, uma preguiça de pensar muito grande. As pessoas são preguiçosas, não querem que tudo pronto. Ainda mais no tempo da internet, no tempo dos meios de comunicação, com essa facilidade que nós temos. Vai lá no Google e procura o que você precisa e tal, e a resposta está ali. Tem a molecada aí, está fazendo faculdade no Ctrl+C, Ctrl+V. Copiando e colando, né? Quer dizer, segundo alguns especialistas, bom, todo mundo hoje em dia é especialista, né? Mas segundo alguns comentários que eu vi na internet, as crianças de hoje, elas têm uma inteligência menor, deveriam ter uma inteligência maior, têm uma inteligência menor devido à telinha. Tempo integral na telinha, param de aprender. A bebês, eu vi o caso de uma criança, que ela chinesa ou japonesa, que ela ficava no berço, com a mão assim, e fazendo isso, e chorando, desesperadamente. Ela fazia esse movimento na mão, e chorando desesperadamente. Então ela estava viciada nessa telinha que os pais estão dando, por comodismo, muitas vezes, né? Dão para que o filho fique quieto, não perturbe
o seu sossego, né? E dão lá, como a gente dava chupeta antigamente, né? A gente tinha o hábito de, para a criança parar de chorar, dar chupeta. Quanta gente não tem o dente torto, tudo arrebentado por causa da maldita chupeta, né? Então, ou então chupar o dedo, mas aí já é questão da própria criança que tem o hábito, né? A minha Luciana teve esse hábito e foi muito difícil de tirar dela, né? Mas é assim. Então, é preciso que o homem entenda que o maior trabalho de libertar-se de uma má influência é dele e não de ninguém. Nem padre, nem pastor, nem centro espírita, palestrante espírita, passista, gente que dá passe, que faz a transferência de fluido, vai fazer por ele aquilo que é o dever dele. Ele vai receber uma ajuda dentro do centro espírita, dentro da igreja evangélica, dentro de um templo budista. Ele vai receber ajuda para que ele mude o quê? O seu pensamento, a sua forma de pensar. Para que ele amadureça a sua maneira de pensar. É o que precisa acontecer. Porque as pessoas não podem continuar leigas o resto da vida. Quando o problema acontece, a pessoa vai em busca de solução. Ou melhor, teria que ir em busca de solução. É preciso encontrar as soluções, né? Jesus mesmo ele é veemente em afirmar isso. Busca a verdade e a verdade vos libertará. Vai libertar o quê? Da nossa ignorância, da nossa falta de conhecimento. Nós somos espíritos imortais. O dia que o homem tiver convicção dessa realidade, muda tudo. Muda as instituições, mudam os governos, muda o comportamento do homem em sociedade, haverá muito menos egoísta, o egoísmo será destruído por esta confiança na imortalidade da alma. Jesus, ele se debate em tempo integral para ensinar essa realidade. Aliás, a grande mensagem da vida dele foi essa. Vocês caminharam comigo, me viram viver, me viram na cruz morrer e agora estão me vendo vivo novamente. Mensagem: a morte não existe. Essa é a grande mensagem de Jesus, né? Todo o resto é interpretação equivocada a respeito de milagre, esse tipo de coisa. Não houve milagre coisa nenhuma, né? Nunca houve milagre por parte de ninguém, nem de Jesus, nem de ninguém, né? O que há é sempre a ação do Espírito sobre os fluidos, promovendo situações benéficas ao homem. Tanto é verdade, isso que eu estou falando, que Jesus, quando pretensamente, na boca dos religiosos, esotéricos e místicos, dizem que Jesus curou tal pessoa, vê lá o que está no Evangelho. Ele chama a pessoa, depois de aplicar-lhe uma transferência de fluidos, que era uma transfusão, como se fosse uma transfusão de sangue. O sujeito está debilitado, depauperado fisicamente, ele recebe uma transfusão de sangue, ele se revigora. Isso acontece também magneticamente, através dos fluidos do médium e dos fluidos espirituais. O passe no centro espírita é aplicado através dos fluidos espirituais, que é a associação dos fluidos dos espíritos, mais o fluido magnético do médium. Isto é feito um amálgama e é aplicado na pessoa que vem receber o passe. O passe, na realidade, deveria chamar-se mais apropriadamente de transferência de fluidos. Essa é a realidade que acontece dentro dos centros espíritas. Então, como a pessoa sai de dentro de uma sala de passe? Revigorada, muitas vezes. Ela se sente melhor, com certeza, absoluta. Todos os que fizeram tratamento na nossa casa, fazem tratamento em outras casas, respondem a mesma coisa. Então, com Jesus não era diferente. Mas o que ele falava para a pessoa depois, a gente faz uma transmissão de fluidos, uma transferência de fluidos, vamos supor assim, em relação a Jesus, não tem nem comparação. Mínima, não é? Mínima. Que está dentro da nossa capacidade. Mas Jesus não. Jesus ele fazia uma transferência de fluidos de tal ordem que a pessoa se sentia curada. Sabe, acabou o meu problema. Mas o que ele fazia? Ele chamava, está lá no Evangelho, pesquisem. Ele chamava a pessoa e dizia assim: vá e não peques mais, para que não te suceda pior.
Então, ela não estava curada coisa nenhuma. Ela estava momentaneamente se sentindo bem, mas se ela continuasse naquele caminho, ia suceder pior do que vinha sucedendo. É de tal ordem a capacidade fluídica de transferência de fluidos de Jesus, que a mulher que tinha sangramento, a história bíblica, a história, desculpe, do Evangelho de Jesus, ela pensava assim: se eu tocar as vestes desse homem, eu vou ficar curada. E ele está no meio de uma multidão, apupado por aquela multidão, ela vai, se esgueira no meio das pessoas, toca as vestes de Jesus e fica curada. E ele diz para um dos seus seguidores, se eu não me engano, para Pedro, diz assim: alguém me tirou virtudes. Alguém me retirou virtudes. O que ele chama de virtudes é o que nós descobrimos na doutrina espírita, que são os fluidos. Então, ela tinha uma confiança tamanha em Deus e tamanha em Jesus, que ela sabia que se ela tocasse as vestes de Jesus, ela ia retirar o fluido necessário para ela se sentir curada fisicamente. E foi o que aconteceu. Então, Pedro disse para ele: pô, Senhor, mas o senhor está sendo espremido aqui, comprimido aqui no meio de um monte de gente, né? Como alguém me tocou? Todo mundo está te tocando, mas ninguém tocava Jesus como ela, com a fé com a qual ele foi tocado por ela. Não é? Isso são os fluidos. Isto é a confiança em Deus, a confiança na vida e a confiança em si mesmo. Ah, mas Jesus não está mais aqui. Está presente entre nós, presente dioturnamente. Ele, seus mensageiros, os bons espíritos. Há bons espíritos que saem de planetas como Júpiter e vêm à Terra para inspirar o bem. Então, é preciso que nós tenhamos confiança nisso. A vida não é só sofrimento, é uma mentira. Nós não estamos no Vale de Lágrimas, estamos num lugar de oportunidade. Se você quiser sair daqui para nunca mais retornar, faça o bem. Haja com o bem, pense o bem, promova o bem. E você certamente vai sair daqui para nunca mais ter que retornar. Não é? Muito bem, vamos acabar aqui de ler essa resposta. Ele diz assim: as maiores verdades podem parecer absurdas quando não se olha senão para a forma e quando se toma a alegoria pela realidade. Compreender bem isto e procurar retê-lo, que é de aplicação geral. Entenda isso que ele está falando, porque isso se aplica em qualquer coisa na vida, de aplicação geral. Né? Alegoria é uma coisa, a verdade é outra. A religião promove a alegoria. O misticismo promove a alegoria. Ciência é uma outra coisa. O espiritismo promove ciência, conhecimento. Não tem nada a ver com religião, com misticismo, com esoterismo, com nada disso. A pessoa pode dizer: não, mas se eu jogar 7 punhados não sei o que, mais 14 punhados não sei o que lá, mais 21 punhados, isso é misticismo, esoterismo. Né? O apego à ação dos números, né? Como é que fala lá quando a pessoa, horóscopo, né? Como é que chama? Tem um nome isso? Astrologia. Como? Astrologia? Isso. Astrologia. Astrologia não tem sentido nenhum, é uma baboseira muito grande. Não tem efeito nenhum na vida do homem. Tanto que um copia o jornal. O jornal antigamente copiava o outro jornal e colocava a mesma coisa no seu jornal. Né? Uma baboseira. Uma baboseira muito grande. Não tem caráter, não tem cunho científico. Né? Não confunda com astronomia, que é uma ciência. É o estudo dos astros. É uma outra coisa. Né? Agora, essa questão de nasceu em Aires, nasceu não sei o quê, tem a personalidade assim, o assado, porque nasceu não sei quanto, é uma baboseira. Né? Mas as pessoas, tem pessoas que acreditam nisso, tem pessoas que não saem de casa sem ler o horóscopo. Vai lá hoje na internet lá e leia o horóscopo. Tá? Mas se sente bem assim, né? Problema de cada um. Mas saiba que não é ciência. Quem gosta
de verdade, quem gosta da realidade, não vai atrás desse tipo de coisa. É perda de tempo. É pura perda de tempo. Muito bem, nós vamos passar para o item 4, convulsionários. Ficou claro para vocês isso que nós estudamos hoje? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Só reafirmando essa passagem dessa senhora por Jesus, realmente espetacular. Espetacular. É um exemplo para nós de como agem os fluidos. Sabe? E é muito interessante, porque eu tive N experiências dentro do centro espírita com isso. Eles agem mesmo. Eles agem vigorosamente. Uma vez um palestrante veio na nossa casa fazer uma palestra, não vou citar o nome dele aqui por motivos óbvios, e acabou de fazer a palestra, ele falou: estou com uma dor de estômago muito grande. Meu espírito guia me inspirou a dar a ele um passe. Eu falei, chamei ele, falei, vamos lá na sala, nós tínhamos uma saleta onde dava uns passos, chamei ele lá e fiz aquilo que o meu espírito guia, meu querido Preto Velho, me recomendou. E eu sempre fazia isso, desde de jovem, né? Comecei a dar passe, sempre fiz isso. E fiz como ele recomendou, coloquei a mão onde ele recomendou, dei o passe normalmente e tal. E ele continuou com dor de estômago e tal. Eu disse, estou me sentindo um pouco melhor e tal, mas ainda estou com dor de estômago. E ele mora numa cidade próxima aqui. Ele foi para casa, da casa ele me ligou, de casa ele me ligou, ele falou, passou a dor, acabou a dor. A ação não é minha, eu fui um intermediário desses fluidos. Né? E isso acontece efetivamente, já aconteceu comigo pessoalmente. Está com uma dor muito grande no estômago, está sentado numa cadeira, com os braços comprimindo o abdômen, de dor que eu estava. Eu tinha uns 23, 22, 23 anos, 24 anos no máximo. E senti que o meu espírito guia se aproximou e falou assim, fica direito, porque eu estava torto, né? Fica direito, fica reto. Eu vou te dar um passe, isso tudo pensamento para pensamento. Eu vou te dar um passe, e você atravessa a rua, em frente tinha um bar, você atravessa a rua e pede uma água tônica da Antártica sem gelo. Ele me deu o passe, eu atravessei a rua, tomei a água tônica sem gelo da Antártica, que tem mais quinino, né? Pelo menos na formulação, acabou a dor, passou a dor. Então, a efetividade disto é muito grande, basta que nós tenhamos conhecimento. Isso não tem nada a ver com esoterismo, com religião, com misticismo, com absolutamente nada. É conhecimento, é ciência. Né? Essa é a realidade. Muito bem. Convulsionários. Questão de número 481. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Os espíritos desempenham algum papel nos fenômenos que se produzem entre os indivíduos chamados de convulsionários? Resposta, sim, e muito grande, como também o magnetismo, que é a sua primeira fonte. Mas o charlatanismo tem frequentemente explorado e exagerado os seus efeitos, o que o pôs em ridículo. Então, sempre tem gente querendo se aproveitar de alguma maneira da crença, da boa-fé pública. Sempre tem gente querendo se aproveitar. Eu constatei em loco, nesse final de semana, domingo, quando eu estive no velório do meu cunhado, é um absurdo que o pessoal faz. Tinha lá um pessoal lá fazendo umas coisas lá, não vou nem comentar porque não vale a pena, mas é impressionante como se abusa da boa-fé, como o fanatismo, muitas vezes, toma conta das pessoas. Questão de número 481A. De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para essas espécies de fenômeno? Resposta: pouco elevados. Acreditar que espíritos superiores perdessem tempo com tais coisas? Os fenômenos de segunda ordem, ou de ordem menos elevada, são sempre promovidos por espíritos imperfeitos, espíritos
atrasados, espíritos que ainda estão em fase de progresso. Por exemplo, vendavais, maremotos, terremotos, todos esses fenômenos da natureza, são todos eles promovidos por espíritos imperfeitos, dirigidos pelos espíritos perfeitos. Questão de número 482. Como o estado anormal dos convulsionários e dos nervosos podem estender-se subitamente a toda uma população? Resposta: efeito simpático. As disposições morais, sempre elas, né, se comunicam mais facilmente em certos casos. Não sois tão alheios aos efeitos magnéticos para não compreender esse fato e a parte que alguns devem nele tomar por simpatia pelos que os provocam. Aqui tem um rodapé de número 2, que é uma nota do tradutor, do professor José Herculano Pires, que diz o seguinte: esta resposta dos espíritos lembra a Kardec os estudos magnéticos a que se dedicara longamente antes do espiritismo. Ele foi mesmerista, discípulo de Mesmer, Franz Anton Mesmer. Quem quiser saber a respeito dos estudos sobre o magnetismo, digite lá na internet Franz Anton Mesmer e intere-se desse conhecimento, porque é importante, bastante importante. Nós somos detentores de magnetismo humano, que não tem nada a ver com o magnetismo dos metais. Tem nada, absolutamente nada a ver com isso. Né? O magnetismo humano é uma outra coisa. É a quantidade de fluido vital que cada um carrega em si e que pode, através dele, do fluido vital, beneficiar uma terceira pessoa. Dedicara longamente antes do espiritismo e que lhe serviram, como se vê, de preparação para o desempenho da sua missão de pesquisador e codificador. Realmente o estudo do magnetismo auxiliou o Kardec a entender a ação dos espíritos. Boa noite, Pedro. O Pedro está com a gente, que bom, Pedro. Pedro Russomano foi um colaborador, trabalhou com a gente aqui. Prazer tê-lo conosco, viu? Kardec acrescenta o seguinte acréscimo de explicação. Entre as faculdades estranhas que se notam nos convulsionários, reconhecemos facilmente alguns de que o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão simpática de dores e etc. Não se pode duvidar que esses indivíduos em crise estejam numa espécie de estado sonambúlico desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados sem o saber. Se vocês querem um exemplo sutil disso que ele falou aqui, é o seguinte: às vezes uma pessoa está com ânsia de vômito e o outro, que não tem absolutamente nada, não está sentindo nada, chega próximo da pessoa e sente isso também. É muito interessante esse processo e muito comum isto. Quando a pessoa revela que ela está sentindo, né, aquela ânsia de vômito, o outro fala: mas eu estou sentindo também. Eu não estava sentindo nada. Né? A simpatia magnética que existe entre os dois. E acaba transferindo uma dor, uma sensação de um para o outro. Questão de número 483. Qual a causa da insensibilidade física que se verifica, seja entre certos convulsionários, seja entre outros indivíduos submetidos às torturas mais atrozes? Resposta: entre alguns é um efeito exclusivamente magnético, que age sobre o sistema nervoso da mesma maneira que certas substâncias. Quer dizer, o magnetismo humano é capaz de tornar um corpo insensível. Dependendo de como ela é aplicada, dependendo da intensidade dessa aplicação, a pessoa não sente dor. Não é? Entre outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade, pelo que a vida parece haver se retirado do corpo e se transportado ao espírito. Não sabeis que, quando o espírito está fortemente preocupado com uma coisa
o corpo não sente, não ouve, não vê, isso é verdadeiro, viu? Vale para o encarnado também. Né? Vale para nós também. Com uma preocupação muito grande, a gente não nota coisas gritantes que estão à nossa volta, que estão acontecendo e tal, né? Pela concentração do nosso pensamento naquilo, no que é motivo da nossa preocupação. Acrescenta Kardec a seguinte explicação: a exaltação fanática e o entusiasmo oferecem muitas vezes, nos casos de suplício, o exemplo de uma calma e de um sangue frio que não poderiam triunfar de uma dor aguda, se não se admitisse que a sensibilidade foi neutralizada por uma espécie de efeito anestésico. Sabe-se que, no calor do combate, frequentemente não se percebe um ferimento grave, enquanto nas circunstâncias ordinárias uma arranhadura provoca tremores. É verdadeiro isso. A pessoa vai perceber que tomou um tiro depois. Isso acontece no cotidiano também, né? O sujeito toma um tiro, daqui a pouco depois ele vai perceber, porque ele está com a adrenalina tão alta, né? Naquela exaltação do momento, é que ele não percebe que ele levou um tiro. Às vezes um tiro grave. Desde que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, podemos perguntar como, em alguns casos, a autoridade, os que podem fazer cessar. Desculpa, eu vou ler novamente que eu li errado. Desde que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, podemos perguntar como, em alguns casos, a autoridade pode fazer cessar. A ação é simples, a ação dos espíritos é secundária. Eles nada mais fazem do que aproveitar uma disposição natural. A autoridade não pode suprimir essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava. De ativa, ela se torna latente, e com razão, para agir assim, porque o fato resultava em abuso e escândalo. Sabe-se, aliás, que essa intervenção é importante quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Vamos passar agora para o item 5. Se não houver nenhuma dúvida, alguém quiser algum acréscimo de explicação, alguma coisa, a Thalita Parente está conosco. Bem-vinda, Thalita. Um prazer tê-la conosco. Boa noite para você também. Item 5. Afeição dos espíritos por certas pessoas. A pergunta é de número 484. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Resposta dos espíritos: os bons espíritos simpatizam-se com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorar. Quando eles veem essa possibilidade, eles se aproximam e dão o suporte necessário. Pô, o sujeito está no bom caminho, ele está querendo acertar. O desejo de acertar, o desejo sincero de acertar, é uma forma de nós atrairmos os bons espíritos para próximo de nós. Porque eles querem secundar essa decisão do encarnado e ficam próximos dele para auxiliá-lo nisso. Os espíritos inferiores, com homens viciosos, ou que podem viciar-se. Então, o sujeito tem uma tendência, eles ficam ali perto. O sujeito vai derrapar a qualquer hora. E na hora que derrapa, eles estão próximos. Daí o seu apego resultante da semelhança das sensações. Semelhança de sensações. Maneira de pensar. O que desenvolve a sensação em nós, encarnados e desencarnados, é a nossa maneira de pensar. Pela maneira de pensar, nós temos sensações. E essas sensações acabam resultando no bom ou no mau caminho. No bem ou no mau agir. Questão de número 485. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral?
Resposta: a afeição verdadeira não tem nada de carnal. Mas quando o espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição, podendo existir, no caso, uma lembrança de paixões humanas. Quais são as paixões humanas? Vícios, maneira equivocada de agir, maledicência, tudo que é vício, né? Egoísmo, inveja, tudo isso que a gente conhece, né? Por semelhança de sensações, né? E também, como ele diz aqui, lembranças de paixões humanas. Como o sujeito estava habituado, quando estava encarnado, a agir daquela maneira, ele se aproxima de quem age daquela forma, para quem sabe satisfazer-se, né, com o seu vício, porque eles eram viciados nesse tipo de comportamento. Então, agem ou procuram alguém que possa satisfazer-lhes essas paixões. Questão de número 486. Os espíritos se interessam pelos nossos infortúnios, aquilo que nos trazem sofrimento, e pela nossa prosperidade. Os que nos querem bem se afligem pelos males que experimentamos na vida? Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Resposta deles: os bons espíritos fazem todo o bem que podem e se sentem felizes com as nossas alegrias. Eles se afligem com os nossos males, quando não os suportais com resignação. Eles não estão pesarosos pelo mal em si, mas pela falta de resignação, de aceitação do espírito, pela revolta que muita gente demonstra diante do sofrimento. Por quê? Então, esses males não vos dão resultados, não vão trazer benefício nenhum, vai sofrer à toa. Pois procedeis como doente que rejeita o remédio amargo destinado a curá-lo. É claro que eles se interessam por tudo aquilo que nos faz sofrer, pelos nossos infortúnios e também pelos nossos bens. É claro que se a pessoa estiver bem financeiramente, a possibilidade dela estender esse benefício à sua maneira de agir, à sua maneira de pensar, à sua maneira de se comportar é muito grande. Quando há pessoas que, tendo uma condição financeira boa, elas deixam de procurar a Deus. Mas eu não preciso de Deus não, eu sou autossuficiente, eu não preciso de nada nem de ninguém. Há muitos que acontecem o efeito inverso que deveria acontecer. Porque a nossa estabilidade financeira deveria servir-nos para utilizá-la em benefício próprio, em benefício de terceiros, em benefício de quem nem tem necessidade. Né? As coisas materiais não nos pertencem efetivamente, não são propriedade, né? Elas são dadas para o usufruto. Nós temos a posse temporária, não definitiva. Não temos a posse definitiva de casa, de carro, de dinheiro, de bens materiais, de joias, de absolutamente nada. Nós temos que deixar aqui, ao deixar esse mundo material, nós temos que deixar as coisas materiais aqui também. Então não é posse, é usufruto. Né? Então precisamos atentar para isso, independentemente da sua situação financeira. Saiba de uma coisa: os bons espíritos se interessam por você, se interessam pelo seu bem-estar, se interessam pela sua felicidade, até o momento em que você também se interessa. A partir do momento que você deixa de se interessar por si mesmo, ou de fazer, ou de trabalhar no sentido de estar bem, de caminhar no bem, de promover o bem, de falar o bem, de agir dentro do bem. A partir do momento que você perder isso, eles vão se afastar também, porque não vão gastar vela com mal de fundo. Né? Antigamente a gente falava assim: não gasta vela com mal de fundo, porque as professoras falavam isso, né? Fulano não quer aprender mesmo, está gastando vela com mal de fundo não. Né? Questão de número 487. Qual é a espécie de mal que mais faz os espíritos se afligirem por nós? O mal físico ou o mal moral? O
que mais faz com que eles se aflijam pela nossa situação? Uma doença ou a imoralidade? Resposta: vosso egoísmo e vossa dureza de coração. Então é o mal moral. O mal físico é um bem, não é um malefício, é um benefício. Ele leva o homem a se conduzir mais adequadamente pela vida. Não sei se vocês já perceberam, pessoas muito vaidosas, prepotentes, egoístas, ficam calminhas e muito frágeis e muito humildes numa cama de hospital. Ficam humildes, nossa, narizão abaixa a barbaridade. Né? O nariz vai lá embaixo, ele acaba dobrando a cabeça, a evidência. Mas também acabou a doença, volta ao estado que estava antigamente, né? Volta lá para trás. Não tomou aquilo como lição. Né? A humildade é tudo. Jesus compara a nossa necessidade de humildade às crianças. Né? Não que a criança estava salva, não é que a criança é um anjo, não. Às vezes é um porcaria que está lá, mas a humildade, né? A ingenuidade da criança. A ingenuidade no sentido de humildade. Nós não devemos ser ingênuos. Ele não estava exaltando a ingenuidade em si, mas a humildade que é inerente à própria criança. A criança não faz distinção de sexo, não faz distinção de cor, não faz distinção de crença, não faz distinção de absolutamente nada. Ao inverso do adulto. Não é? O adulto leva muito em consideração a aparência, crença, cor e tudo mais. Próprio de espíritos imperfeitos como nós. Né? É disso que tudo deriva. Eles riem de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição e se rejubilam com os que têm por fim abreviar o vosso tempo de prova. Se o mal físico tem por fim abreviar o tempo do homem na prova que ele está passando aqui na Terra, eles vão fazer de tudo para auxiliá-lo, dando a ele o suporte moral necessário, mas não vão intervir absolutamente nesse mal, no desenvolver-se desse mal. Por quê? Porque aquilo tem um propósito. Ele pediu aquela situação para poder resolver as suas pendências, ou do passado ou do presente. Né? Então ele está a caminho de uma situação melhor. Então os espíritos ficam muito alegres, muito contentes por isso. Né? Eu sempre cito o papai e a mamãe, porque a mamãe ficou doente 32 anos, o papai 28. Não é brincadeira. 28 anos de peregrinação em hospitais, de peregrinação em tratamentos e tudo mais que vocês sabem muito bem como acontece isso. Meu cunhado mesmo, que desencarnou domingo, né, a minha cunhada falou, eles estavam tão habituados com a gente no hospital que já chamava a gente pelo nome. Ela falou, nós ficamos fregueses do hospital, nas palavras dela. Né? Então essa peregrinação em hospitais, isso traz um sofrimento muito grande, porque a pessoa deixa tudo para trás, né, o seu dia a dia, parentes, amigos, netos, filhos e tal, para ir cuidar da sua própria saúde. Isso é tão dificultoso, o papai sofria tanto, a mamãe sofreu muito, né? Eu acompanhei todo esse sofrimento e procurei dar o máximo de apoio possível a eles, dentro das minhas limitações, é claro, mas é muito difícil. Mas, de qualquer maneira, os espíritos dão o suporte necessário, dão a força moral ao doente, né? Por exemplo, um doente de câncer, por exemplo, que é uma coisa que faz sofrer, a mamãe foi doente de câncer, né? Que faz sofrer tanto, os tratamentos são muito dolorosos, né? Quimioterapia, radioterapia. Mamãe, quando fazia a radioterapia, nossa, ela ficava depauperada fisicamente. Então, essas pessoas são muito secundadas por bons espíritos. O seu espírito guia está ali em tempo integral. Ele está ali do seu lado. Você pode imaginar que está sozinho. Não estou sozinho no meu sofrimento. Não, absolutamente. Você tem ali os bons espíritos, seu espírito guia, os seus espíritos familiares que te querem bem, ali dentro daquilo que é permitido pelo Criador, para lhe auxiliar, para lhe dar todo o suporte necessário. Confie nisso. Acrescenta Kardec a seguinte explicação. Vamos ler essa explicação de Kardec e vamos encerrar os nossos estudos de hoje.
Os espíritos, sabendo que a vida corporal é apenas transitória, confiem nisso também, por favor, viu? Uma coisa mais certa que existe é morrer. Todos nós que estamos aqui, um dia iremos perder o nosso corpo físico. Vai acontecer conosco um fenômeno biológico chamado de morte, que é apenas o desaparecimento da matéria. O espírito, a essência, permanece, ela é imortal. Não é? Mas todos nós, um dia, deixaremos esse mundo com a mais absoluta certeza. Tenho convicção disso. Tem muita gente que se considera imortal, né? E que as tribulações que a acompanham são meios de conduzir a um estado melhor. Se afligem mais pelas causas morais que podem distanciar-nos desse estado do que pelos males físicos, que são apenas passageiros. Os espíritos pouco se importam com os infortúnios que só afetam as nossas ideias mundanas, como fazemos com as aflições pueris da infância. E nós somos realmente muita gente. É como se fosse um infante, como se fosse uma criança mesmo. Né? Se afligem demasiadamente, porque eu estou gordo, porque eu estou gorda, porque não sei. Mas para com isso, Deus. Você tem saúde? Agradece a Deus. Deixa a estética, deixa esse jugo, né, da estética de lado e vai viver tua vida. Em todo o mundo tem gente gorda, tem gente magra, tem gente feia, tem gente bonita, tem gente muito feia moralmente, muito bonita moralmente. Então, isto que tentam pregar como o máximo da beleza física é um absurdo, é uma infantilidade. Não tem nada a ver. É claro que nós temos que nos cuidar da nossa aparência. Higiene pessoal é muito importante. Né? Um cabelo bem cortado, uma aparência a melhor possível que nós possamos dar à nossa pessoa é muito importante. Né? Mas não viver essa imposição, né, da moda em cima do corpo físico. Isso é um absurdo. Pessoas que deixam de se alimentar adequadamente. Né? As pessoas são anoréxicas, né, que comem, enfiam o dedo na garganta para que o alimento não a engole. Tem gente que se olha no espelho, são magérrimas, e se olha no espelho e vem um gordo no espelho. É um absurdo, é uma doença mental. Né? Então nós precisamos nos livrar disso. Não confie nisso, não. Nós somos espíritos. O corpo é apenas passageiro. É apenas um incidente na vida do espírito. Uma coisa que acontece indevidamente. Nós não somos seres materiais, somos seres espirituais. Estamos aqui de passagem, provisoriamente. A verdadeira vida é a vida em estado de erraticidade, ou seja, livre, sem corpo físico. Confie nisso. O espírito que vê nas aflições da vida um meio de adiantamento para nós, considera-as como a crise momentânea que deve salvar o doente. Compadece-se dos nossos sofrimentos, como nos compadecemos dos sofrimentos de um amigo. Mas vendo as coisas de um ponto de vista mais justo, porque eles estão desencarnados, eles sabem da realidade, que não é a nossa, então eles são mais justos na sua avaliação. Aprecia-os de maneira diversa, diferente da nossa. E enquanto os bons reerguem a nossa coragem, nos interessa, no interesse do nosso futuro, os outros, tentando comprometer-nos, nos incitam ao desespero. Então, quando você estiver com um problema físico grave, uma doença grave, e você ficar desesperado por isso, mude o foco. Apegue-se com o Criador, apegue-se com Deus, apegue-se com Ele, independentemente da sua crença. Apegue-se com Deus, confie nele, confie em Deus, porque esse tipo de sentimento nos liberta de muito sofrimento, independentemente da nossa condição física. Independentemente. A nossa condição moral sobrepõe a condição física. A gente que tem situações terríveis, tristes do ponto de vista físico,
E são alegres, fazem palestras motivacionais. Eu conheci um norte-americano, um jovem, eu tenho o vídeo dele aqui, salvo aqui no meu computador. Ele não tem os dois braços, não tem as duas pernas, ele é um toco. E dá palestra motivacional. Alegríssimo. Uma pessoa de uma alegria contagiante. Mas como é que pode? Pô? Eu tenho tudo e não sou feliz. Você não é feliz por seus próprios motivos. Pela sua própria imprudência. Pela sua própria ignorância. Saiba, você é um filho muito amado pelo Criador, como todos os seus filhos. Ele não ama mais um do que o outro. Não é porque o sujeito é um pastor que ele é mais amado pelo Criador. Absolutamente. Não é porque ele é um espírita que ele é mais amado pelo Criador. Não é porque ele é um católico que ele é mais amado pelo Criador. Não é porque ele é rico que ele é mais amado pelo Criador. Ninguém é privilegiado nessa história. Somos todos, indistintamente todos, filhos do Criador e amados por Ele. E Ele dá aos seus filhos, como disse Jesus, pão. Ele não dá pedra quando o filho dele pede pão. Ele dá pão. Ele alimenta o seu filho de tudo aquilo que for necessário, especialmente do alimento moral. Especialmente, que é o que mais nós precisamos. De fortaleza moral para subjugar os nossos problemas, para vencer os nossos problemas. Vamos marcar aqui a questão do número 488, para nós retomarmos na próxima quarta-feira. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Tranquilo. O Cleone está conosco também. Bem-vindo, viu, Cleone? Prazer tê-lo conosco. Pois não, você estava falando alguma coisa? Eu acabei te cortando, Alexandre. Não. Eu respondi que também não tenho nenhuma dúvida. Tudo certo. Tá bem. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Eu convido a todos que estão conosco pela internet também. Vamos elevar o nosso pensamento. Vamos procurar esquecer os contratempos, os encontros e os desencontros da vida, para elevarmos o nosso pensamento. Mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa misericórdia, a vossa bondade, a vossa justiça, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e desta forma dignificar a vida. Dá-nos, Senhor, a coragem moral de orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.